Shalom, irmãos. Shalom a todo mundo que está na sala. Shalom a todo mundo também que está vindo pelo YouTube e vai assistir essa reunião. Hoje eu estou num ambiente diferente, mas é por causa de motivos pessoais e, na verdade, eu ia fazer um vídeo e ia botar para ministrar, né? Mas acabou tendo umas complicações e eu vim ministrar assim mesmo. Amém? Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra de uma forma meio diferente. Eu vou dar a palavra sim, usando as escrituras, mas eu também mas a principal parte vai ser comigo dando meu testemunho da minha vida. Amém? E eu vou falar hoje sobre a mudança de vida. Mudança de vida de que sentido? De sair do lugar que a gente está habituado a estar. Amém, irmãos? E eu vou ler 3 passagens das Escrituras e depois eu vou dar o meu testemunho e eu não vou me estender muito explicando. Eu vou explicar o que cada passagem simboliza, o que a gente pode aprender, mas eu vou ler mais, dar meu testemunho e eu quero que vocês reflitam sobre isso, de como vai tocar no coração de vocês. Amém? A primeira passagem que eu vou ler é de Gênesis 12, sobre Abraão, quando o Senhor mandou ele sair da terra dele. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoe aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Amém, irmãos? Essa foi a primeira passagem da Bíblia. Eu acho, se eu não me engano, foi a primeira passagem, tá? Que fala sobre a mudança de vida. O Senhor mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para ir viver em um lugar que ele nunca tinha ido. E da mesma forma ele faz com nós. E muitas vezes a gente não segue isso pelo motivo de que a gente não vai se acostumar, a gente já está habituado a ficar no lugar que a gente está acomodado e a gente acha que se a gente sair não vai dar certo, mas o Senhor vai prover em nossa vida e vai dar. Amém? Em Gênesis 47, irmãos, vai falar sobre a primeira vez que foi Israel foi para o Egito. Sabe, quando ele passou os anos lá no Egito e depois Moisés veio, salvou eles aqui, foi quando eles foram para lá. Ó, Gênesis 47. Israel é apresentada ao faraó. Então José foi e deu a notícia a faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gosém. E levou 5 dos seus irmãos e apresentou ao faraó. Então o faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos.
pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gozém. Então Faraó disse a José: Seus pais e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gozém. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhe deu propriedades na terra do Egito, na melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai e seus irmãos, e todos da casa e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Irmãos, nessa segunda passagem a gente já vê quando Israel foi para o Egito. Quando Israel foi para o Egito, ainda era o mesmo faraó que que José ajudou. Irmãos, aqui o, a família de José saiu da terra que eles viveram a vida toda para ir para uma outra terra, para a terra do Egito. E irmão, se fosse hoje em dia, ninguém faria isso. Por quê? Porque todo mundo estaria habituado a ficar na sua terra. Mas lá eles foram pela, por o Senhor estar guiando eles, por o Senhor estar guiando José, eles foram. E o que que aconteceu? O Senhor proveu na vida deles, abençoou eles e eles receberam mais do que eles já tinham. Uma terra boa, uma terra ótima e mais rebanhos, mais alimentos, tudo além do que eles já tinham, eles receberam. Por quê? Porque eles aceitaram a providência do Senhor de mudar de vida. E muitas vezes, para a gente seguir a vontade do Senhor, a gente tem que sair da onde a gente está, da onde a gente acha que está certo, mas não está. Amém? Agora eu vou falar sobre uma passagem que eu não anotei e me veio agora na cabeça. Na época que, nessa época que o Israel foi para o Egito. Mas depois que esse faraó morreu, veio outro faraó que não sabia nada do que Jacó tinha feito e ele escravizou o povo de Israel. Essa história todos vocês já sabem, né? Só que, da mesma forma que vocês conhecem a história de Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito. Mas é nessa parte que eu quero entrar com vocês. Irmãos, quando Moisés tirou o povo do Egito, o que que eles faziam no deserto? Eles não reclamavam que estavam com fome, estavam com sede. Não tem uma passagem que fala ainda para que o povo falava para Moisés: Por que que tu não me deixou no Egito? Lá eu não passava fome. Isso é a mente de quem não quer mudança, de quem não quer a mudança do Senhor. O Senhor que tirou eles de lá, eles não tinham que estar reclamando e sim glorificando Ele. Tanto que por eles reclamar, quase ninguém entrou na terra prometida. E outro ponto, eles também não seguiam a vontade do Senhor. Tanto que quando Moisés subiu lá no monte para pegar os 10 mandamentos, quando eles desciam, não, quando Moisés desceu, o que que eles estavam fazendo já nesse tão pouco tempo? Eles já tinham se corrompido, já estavam pecando, já tinham feito outros deuses, já estavam fazendo orgia. Isso é para um outro assunto, mas é outra coisa bem séria. Amém, irmãos? Então a gente também, não adianta a gente mudar de vida, mudar, sair do local que a gente estava e continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos da onde a gente estava. Amém? Vou entrar para a terceira passagem que é em Jeremias. Jeremias 25.
o título é 70 anos de cativeiro. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo até mim. E sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam. Também sempre de novo o Senhor enviou seus servos, os profetas, mas vocês não escutam, nem inclinam os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras das suas mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, provocaram a minha ira. Me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror, de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras e do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas, farei com que eles cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo o que está escrito neste livro. Amém, irmãos? Irmãos, aqui a gente viu que o povo, depois que se multiplicou na terra prometida, né, que é Israel, depois que eles se multiplicaram e tudo, eles continuaram da mesma forma. Eles não seguiam a vontade do Senhor. Eles eles pecavam, eles faziam coisas erradas, eles adoravam outros deuses. E ali ainda fala que o Senhor deu mais de uma vez a oportunidade deles se arrependerem, deles pararem de fazer as coisas erradas, fazerem a vontade do Senhor, para poderem continuar naquela terra. Amém? E o que que o Senhor falou? Não provoquem a minha ira. Então, o que que significa isso? Que o Senhor estava basicamente falando para eles, tá? Ou vocês se endireitam por bem, ou vocês vão se endireitar por mal. E o que que o Senhor fez, já que eles não se endireitaram por bem? Porque o Senhor avisou. Aí, como o Senhor avisou e eles não ouviram, ele deu a Israel como escravos para a Babilônia por 70 anos. Foi lá, em Daniel ainda fala sobre isso também. Já que eles não mudaram naquela terra, o Senhor mudou eles de lugar de novo para eles poderem ter outra transformação. Amém, irmãos? E é nesse ponto que eu quero chegar. Agora eu vou falar sobre o que eu vivi, tá? Nos últimos 5 anos, a minha mãe se mudou. Ela veio morar em Santa Catarina. Antes disso, eu vivia com ela. Eu morava com ela. Eu morei com ela a minha vida toda, com ela e com meu pai. No caso, meu padrasto, né? Só que ele me cuidou desde os 3 anos. Então, ele é como se fosse meu pai. Irmãos, meu padrasto, meu pai, né? Fazia muitas coisas erradas antigamente. Só que quando chegou no como eu tô com 16 agora, nos meus 10, 11 anos, há 5 anos atrás,
ele decidiu que não ia fazer mais isso, que eles iriam mudar de vida. E como é que tu vai mudar de vida? Mudando de lugar que tu está habituado a fazer as coisas erradas. Então, o que que eles decidiram? Se mudar para Santa Catarina. Eles se mudaram para Joinville e e eu vim com eles, fui lá, visitei. Como eles tinham se mudado e eu estava acostumado, eu ainda era pequeno, né? Eu ainda estava acostumado com tudo, com Porto Alegre. Eu me criei aqui em Gravataí, meu avô, minha avó moram todo mundo aqui, meu pai. Eu decidi que eu ia ficar morando com meu pai aqui. Em outras palavras, o que que eu fiz? Eu não aceitei a mudança do Senhor. E por causa disso, eu tive muitas consequências. Não consequências do tipo castigo, do tipo desse tipo, entende? Eu tive consequências do quê? Eu demorei mais para conhecer o Senhor, eu demorei mais para ter a mudança que eu tinha que ter na minha vida. E tudo bem, hoje em dia eu tenho, mas eu poderia ter tido mais cedo e aprendido mais cedo. Então, irmãos, eu acho que todo mundo tem que ouvir o Senhor e não teimar. Continuando o meu testemunho. Aí, tá, passou esses 5 anos e eu fiquei morando com meu pai. E nesse tempo que eu fiquei morando com meu pai, eu visitava a minha mãe, né, em Santa Catarina. E eu tinha visto como que tinha sido a mudança de vida dela. E como o Senhor provia na vida deles, como o Senhor não deixava faltar nada, como o Senhor dava tudo para eles e mais um pouco ainda. E eu morava com meu pai em Porto Alegre. E depois de um tempo eu comecei não, eu fiz coisas erradas, como por exemplo, eu passei de ano, mas as minhas notas começaram a cair na escola. Teve vezes que eu saí escondido da minha mãe e do meu pai e eles descobriram. E depois disso, no meio do ano passado, a minha mãe tomou uma atitude. Ela foi para Porto Alegre, pegou eu e meu pai para nós conversarmos e ela falou que eu ia morar com ela, porque e isso não era uma escolha minha, porque ela falou que ela tinha dito estas palavras para mim e para o meu pai, que ela estava vendo que eu estava me afundando e ela não ia ficar vendo e aceitando o filho dela se afundar no mundo. Irmãos, na época que a gente sentou para conversar, eu não tinha aceitado numa boa. Eu falei que eu ia morar com ela, mas ela falou assim, ó, se tu te endireitar, no final do ano tu pode voltar a morar com teu pai. Eu acho que ela sabia que eu ia querer ficar morando com ela. Então, irmãos, e eu quando eu vim morar com ela, fui morar com ela em Santa Catarina, eu já fui pensando, eu vou passar de ano, vou fazer tudo certo para poder voltar a morar com meu pai. Daí, irmãos, eu peguei e fui morar com ela. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Por causa que me aproximei mais e mais do Senhor, parei de fazer as coisas erradas que eu fazia, eu comecei a ajudar ela no Tropa Missões, eu comecei a estudar mais com o meu pastor e com a minha pastora, principalmente com o meu pastor. Comecei a ajudar ele, comecei a aprender a fazer coisas que eu não sabia fazer. Eu comecei a ver o privilégio que a minha mãe tinha de viver sobre a bênção do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não trocaria isso por nada no mundo hoje em dia. Não trocaria por nada, porque a melhor coisa do mundo é tu viver próximo do Senhor. E eu acredito que não tenha sido só eu que tive essa mudança de vida. Sabe por quê? Porque a Daia sabe muito bem o que que é, porque ela veio do Rio Grande do Sul também, ela veio de Gravataí. E para conhecer o Senhor, ela teve que sair de lá. A Fábio saiu de Caxias, o Rony saiu de Caxias para conhecer o Senhor. A Fábio saiu do Rio Grande do Sul, de Gravataí, junto com nós para conhecer o Senhor. A Miriam e a Manu saíram de Caxias para conhecer o Senhor. Então, eu acho que para nós nos aproximarmos de Deus, a gente tem que ter uma mudança. E se a gente não aceitar ela, a gente nunca vai se aproximar. Vocês entendem, irmãos? E eu acho que eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque muitas vezes o Senhor quer que a gente mude
mude nosso local, a nossa habituação, porque não tem como a gente mudar estando num lugar onde a gente fazia as coisas que a gente fazia erradas do mundo. Não tem como, por exemplo, tu andar com aquele pessoal da escola que faz as coisas erradas e querer mudar. Não tem como. Primeiro tu tem que mudar com quem tu anda, o local que tu anda, para depois tu poder tu mesmo mudar. E outra, não adianta vocês mudarem de lugar e não mudar os costumes. Amém? E eu acho que isso me tocou muito quando o Senhor veio e me falou que eu ia falar para mim ministrar sobre isso, porque é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu não trocaria. Hoje em dia, meu pai fala que gostaria muito que eu voltasse a morar com ele, mas eu falo para ele que, mesmo que eu quisesse, não tem como, porque eu não vou me afastar do Senhor mais. Eu não vou negociar o Senhor com ninguém, entendem, irmãos? Então, para mim conhecer mais do Senhor, para mim me aproximar mais e mais dele, para mim ter a relação que eu tenho hoje com ele, de ler as Escrituras, de compreender, de ter um momento com o Espírito Santo, eu tive que mudar de lugar, eu tive que mudar de habitação, entendem, irmãos? E graças a Deus hoje eu sou muito grato por ter vindo morar com a minha mãe hoje. Eu me arrependo, sim, eu me arrependo por não ter ido morar com ela antes, quando ela se mudou. Me arrependo, mas eu também sou grato porque eu sei que é tudo no momento do Senhor. E se eu não fui antes, é porque ele queria isso. Talvez ele quisesse que eu ficasse lá para ver o lado ruim e depois o lado bom, para não voltar para o lado ruim. Entendem, irmãos? Então é tudo ele faz com um propósito. E eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi com um propósito dele, tá? Porque na vez que eu toda vez que eu ia visitar minha mãe, a Fábio perguntava se eu ia morar com eles, porque a minha mãe precisava de mim, o meu irmão precisava de mim, e eu sempre meio que trocava de assunto. E quando eu cheguei lá e falei que eu ia ficar com eles, a Fábio falou que foi uma resposta de oração de 5 anos. Porque quando a minha mãe se mudou, e quando a minha mãe se mudou e eu fiquei lá, a Sofia pode dizer mais do que eu, porque por causa que ela ficou com a minha mãe. Mas a Fábio falou que quando a minha mãe se mudou, tá, pra lá e eu fiquei, a minha mãe quase entrou em depressão por eu não ter ido morar com ela. O meu pai tinha que ajudar ela porque ela chorava de eu não estar morando com ela e eu não pensava nisso. E hoje em dia eu me arrependo de fazer ela sofrer, mas foi lições que nós tivemos para poder estar como a gente está hoje. Amém, irmãos? Essa é a minha palavra e eu agradeço a Daia por ter me chamado mais uma vez para ministrar aqui. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e sobre a mudança de vida, que é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter para conviver com o Senhor da forma que Ele quer. Amém?